Bom, vamos ver agora então o que o fato da molécula ser assimétrica influencia nas propriedades de um isômero, tá? A gente vai entender que quando a molécula é assimétrica, ela possui uma atividade óptica. Como assim? Ela possui uma atividade sobre o comportamento da luz, tá? Quando a luz atravessa essa molécula assimétrica, tá certo? Bom, vamos lá então. Agora que a gente já sabe o que é uma luz polarizada, a gente vai pensar só nela, tá bom? Então imagina que esse feixe de luz que eu tenho aqui, esse raio de luz, essa onda, ela já está polarizada, ela está se propagando em apenas um plano, tá bom? Então aqui a gente tem a visão lateral e aqui a gente tem a visão frontal da luz, tá? A gente vai observar aí os dois comportamentos. Imagina que eu tenho aqui uma molécula assimétrica. Então aqui eu tenho um carbono quiral, né? Eu tenho um carbono assimétrico. Eu tenho um carbono com 4 ligantes diferentes entre si. Então, ó, isso é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. Portanto, essa molécula ela é assimétrica, tá? Se é assimétrica, possui isomeria óptica e o isômero óptico dela é a imagem dela no espelho, né? Então a gente olha para cá. Tá certo? Pode ver que eu fiz aqui exatamente a imagem dessa molécula no espelho, tá bom? Imagina que eu tenho um espelho aqui na frente, não é aqui não, tá? Imagina que eu tenho um espelho aqui na frente, o que ficaria aqui na frente do espelho? Exatamente essa. Eu pus embaixo porque eu quero mostrar duas diferenças ali, né? Entre os dois isômeros. Imagina que essa luz polarizada vai atravessar esse isômero óptico aqui. Esse é um isômero, esse é o outro. Quando a luz polarizada atravessa um isômero óptico, esse isômero ele é óptico justamente porque ele possui atividade óptica. O que é a atividade óptica? É a atividade de atuar sobre a luz, tá? Então, quando a luz atravessa ele consegue girar o plano de vibração da luz, tá certo? Então, se a luz estava vibrando nesse sentido, quando ela atravessa um dos isômeros, ela pode girar para a direita ou para a esquerda esse plano de vibração. Então imagina a luz se propagando na sua direção, né? Então, olhando de frente, você veria a vibração da luz assim, um risco, né? Se aqui tem um isômero óptico e ela atravessa esse isômero, ele não vai fazer com que a luz se propague para outro lado, tá bom? A luz continua se propagando na mesma direção, mas o plano de vibração da luz, ele é modificado. Ele pode girar para a direita ou ele pode girar para a esquerda, tá bom? Dependendo do isômero. Então é isso que eu estou tentando representar aqui, ó. Quando a luz polarizada atravessa as moléculas de um isômero, se essa luz girar para a direita, então imagina que ela estava assim, né? Então fiz um pontilhado para representar onde ela estava e após atravessar o isômero, ela girou com determinados graus, né, para a direita, percebe? Ela teve uma rotação aqui para a direita. Eu representei aqui mais alfa, porque alfa seria o ângulo de rotação, tá bom? Mas repara que foi para a direita. Se esse isômero gira a luz para a direita, com determinado ângulo, a gente chama esse isômero de isômero destrógeno. Destro de direita, giro de girar, né? Destro, giro, destrógeno, tá bom? Se esse daqui gira para a direita, é certo que o isômero óptico dele, quando for atravessado pela luz, ele vai girar exatamente o mesmo ângulo, só que ao invés de ser para a direita, vai ser para a esquerda, tá bom? Então, quando a luz vem aqui e atravessa o isômero óptico desse, acontece quase exatamente o mesmo fenômeno, a luz é girada, porém para o lado oposto. Ao invés de girar para a direita, vai girar com o mesmo ângulo alfa, só que para a esquerda, tá bom? Então, se girou para a esquerda, a gente nomeia esse isômero aqui como isômero levógeno, girou luz para a esquerda, tá bom? Como que eu sei se um determinado isômero é destrógeno ou levógeno? Só olhando para a estrutura não tem como. A gente precisa colocar no polarímetro, que é o aparelho que faz esse teste aqui, né? Ele passa a luz polarizada por uma solução dos isômeros e observa, se a luz girar para a direita, é destrógeno, se a luz girar para a esquerda, é levógeno. Não tem como a gente prever isso
olhando para a estrutura. Eu preciso fazer o experimento, eu preciso usar o polarímetro para pelo menos um dos isômeros. Não preciso fazer para os dois, né? Porque se eu fizer com um girou para a direita, o outro vai girar para a esquerda, certamente, tá? Então, eu preciso pelo menos aplicar para um deles. Então, isso é atividade óptica e essa é a propriedade principal que é diferente, radicalmente diferente entre um isômero óptico e o outro. Por isso que essa isomeria é chamada de isomeria óptica, porque a única diferença significativa entre os isômeros está na atividade óptica. Um gira para a direita, o outro gira para a esquerda. E como isomeria a gente classifica de acordo com a diferença entre os isômeros, né? Isomeria plana, a diferença está na estrutura plana. Ou muda a função, ou muda a cadeia, ou muda a posição, né? Isomeria geométrica, muda a geometria. Um é trans, outro é cis, né? Na isomeria óptica, o que muda significativamente? Muda a atividade óptica, tá? Um isômero é de estrógeno e o outro é levógeno. Então é isso.